Queridos entusiastas, estamos aqui em Genebra para a cobertura da Watches and Wonders 2026, a feira mais importante da relojoaria mundial. Então, excepcionalmente, essa semana não teremos vídeo. Estamos produzindo um conteúdo muito especial, uma cobertura completa desse evento magnífico que reúne mais de 65 marcas. Representante brasileiro no meu braço, Statera Deep Purple, o primeiro relógio em titânio da marca, marcando presença aqui em Genebra. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, lembrando que está rolando a cobertura em tempo real lá no Instagram, pelos stories, e vai ficar salvo nos highlights. Então vocês já sabem. Vem comigo.